Olá, gente! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Espero que esteja tudo bem por aí também. Então, Graziele Félix, nós vamos começar hoje uma aula nova, um conteúdo novo de história. Olha só, os africanos no Brasil. A África em nós. Lembram-se dessa imagem? Então, essa aula, nós estudamos ela na plataforma, um assunto muito bom, muito interessante, que hoje a gente vai aprender e vai aprofundar um pouco mais, ok? Vamos lá. Dados do IBGE mostram que 54% da população brasileira é o que, gente? Negra. 54% da população brasileira é negra. Professora, o que é IBGE? IBGE é uma sigla que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse instituto, ele cuida da geografia do nosso país, ele cuida do censo demográfico, a gente está até num período de censo, ele faz a contagem das pessoas no país inteiro, ele conta as comunidades que existem. Então, é por isso que o país ele tem esse tipo de dado. Professora, 54%, isso, gente, é a metade mais 4% de negros. Isso é muito importante da gente saber e aprender para o quê? Para valorizar. Então, a gente tem que conhecer essa história. Vamos conhecer como que tudo isso aconteceu, qual que é o título? Os africanos, a África em nós. Professor, o que tem a ver a África negro? Então, a gente vai aprender isso hoje. Olha só, de onde veio a raça negra? De onde que veio, gente? Será que vocês sabem? Então, a raça negra veio de onde? Veio do continente africano. Olha esse mapa, que lindo! Prestem atenção, um mapa muito colorido, não é? Olha só, várias bandeiras diferentes umas das outras, não é uma bandeira só no desenho todo do mapa, não. São várias bandeiras. Isso significa o que para nós? Cada bandeira dessa representa um país. E isso quer dizer o quê? Que esse mapa aí não é um mapa de um país, é um mapa de um continente, ok? Olha só outra coisa, olha só esse desenho do globo, é um continente, a África é um continente. Por que eu estou frisando isso? Porque muitas vezes as pessoas pensam que a África é um país. Ah, fulano... o fulano veio da África, mas de onde da África, né? Então tem que entender isso melhor. Olha só, a África é um continente formado por diversos países com línguas, culturas e povos bastante diferentes. Então a gente não pode pensar que esse povo é um só, são vários e vários povos. E isso que a gente tem que frisar hoje bastante para vocês não esquecerem. Olha só o continente africano, vocês estão percebendo esse lugar aí aonde nós colocamos os círculozinhos em preto? Olha só, vou frisar aqui com vocês. Tá vendo esse primeiro aqui, olha? Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Angola, Moçambique. Gente, sabe o que esses países têm em comum conosco? Eles também foram colonizados pelos portugueses e eles também falam a nossa língua. Então, se algum dia alguém resolver ir conhecer a África, vários países ali falam a nossa língua. Você não vai ter dificuldade nenhuma. E olha só a quantidade de países que é tão comum, que a gente sempre vê em desenhos, reportagens,
novelas. Olha só essa ilha. Olha só, Madagascar. Será que vocês já ouviram o nome dessa ilha em algum lugar? Já viram um filme de Madagascar? Pois é. Então, isso é muito legal. Então, a África é um país diverso, vários povos, várias culturas. O Egito das pirâmides, olha só, fica no continente africano. Bacana isso, né? Da gente aprender, da gente descobrir. Vamos lá. No decorrer do tempo, muitos africanos foram trazidos para o Brasil e enriqueceram a nossa cultura, certo? A gente sabe que a nossa cultura é muito rica, mas será que eles vieram de vontade própria? Será que eles falaram assim, vamos fazer nossas malas aqui e vamos para o Brasil, que lá é muito bom? Vamos deixar o nosso povo aqui, nossas tradições, o nosso jeito de viver e vamos lá para o Brasil? Será, gente, que foi assim? Então, não foi bem assim que aconteceu, né? Olha só a cara da Mafalda. Será que ela tá feliz? Ela não tá feliz e é uma história que não é para ninguém ficar feliz, né? É uma história triste, mas que é preciso que nós conheçamos. E é preciso que você, criança, conheça também, para você valorizar hoje o presente, a nossa história. Olha só, a escravidão no Brasil. Prestem atenção nesse desenho. Olha essa mão. Olha esse pé. Aquilo ali é o quê, gente? São algemas, né? Será que isso quer dizer o quê? Ele estava preso, ele não tinha liberdade, né? Então, olha só, o que foi a escravidão no Brasil? Foi um episódio muito triste, que não aconteceu só aqui, aconteceu no mundo inteiro. E o que significa a escravidão? Ela pode ser definida como um sistema de trabalho no qual o indivíduo, o escravo, é propriedade do outro. Vocês imaginam a pessoa ter um dono e esse dono fazer dele um objeto que não tem valor para ele, a não ser para o trabalho? Porque o escravo ele não tinha direito a nada, ele só tinha dever. O dever dele era trabalhar e dar lucro. Então, olha só, ser escravo é ser privado da liberdade, é trabalhar sem salário, não ter direitos, só deveres, ter um proprietário. Então, a história da escravidão, muito resumida para vocês, era isso aí. Era esses itens aí e muito mais, muito mais. E como é que isso tudo aconteceu? Olha só, lá atrás, Cabral chegou aqui, né? Viu que o Brasil tinha índio, ele pensou assim, índio não é nada, essas terras agora é minha e eu vou fazer alguma coisa. Aí resolveu escravizar o índio, porque ele queria o quê? Ele queria as nossas matas, o nosso ouro, o nosso pau-brasil. Ele queria o nosso país muito rico em todas as riquezas que a gente puder imaginar, né? Em florestas, em rios, em tudo. Ele quis escravizar o índio, só que o índio ele não era uma força de trabalho, o índio não aguentava o trabalho. Então, o que aconteceu? Eles foram na África e buscaram os negros para fazer esse trabalho. Então, vocês imaginem, chegaram lá, tiraram os negros de suas famílias, trouxeram em navios negreiros, olha só, o primeiro navio negreiro trazido pelos portugueses chegou aqui em 1535. Então, os negros chegaram aqui 35 anos depois dos portugueses. Olha só, os negros eram capturados em suas terras, no continente africano, trazidos à força, nos grandes navios, sem nenhuma condição humana. Muitos morriam nesses navios.
Muitos morriam por causa da fome, por causa das doenças. O navio de antigamente não era igual aos navios de agora, que muito mais rápidos. Então a viagem era muito longa e eles eram tratados, infelizmente, de uma maneira ruim. Então ali eles tinham sede, fome, ficavam doentes e infelizmente morriam. Aí os que chegavam aqui, eles eram vendidos, né, para os portugueses, para os homens brancos, né, os homens ricos e tal, para poder colonizar o país. Vamos ler o slide junto comigo? Vamos lá? Ao chegar ao Brasil, os escravos eram logo separados do seu grupo linguístico e cultural. O que é isso, gente? Eles tinham a família deles, os parentes, todo mundo falava a mesma língua. Para eles não se rebelarem, eles iam lá e separavam eles e colocavam eles com pessoas que não falavam a língua deles para eles não se comunicarem. Olha só, eles eram misturados com outras tribos para que não pudessem se comunicar. Seu papel de agora em diante seria servir de mão de obra para seus senhores, fazendo tudo o que lhes ordenassem sob pena de castigos violentos. Então, eles eram obrigados a trabalhar sem parar para os seus donos. E quais eram os tipos de trabalho que eles exerciam? Olha só, serviços domésticos, não eram todos, tá, que faziam esses serviços domésticos. Eles faziam todos os tipos de serviço doméstico que vocês imaginarem. E também os serviços da fazenda, né, do lado de fora e tal. Aí tinha os serviços de comércio, que eles tinham que vender nos mercados tudo aquilo que era plantado, colhido, mas eles iam vender para quem? Para eles mesmos? Não. Eles não tinham direito a salário, eles não tinham direito a nada. Eles trabalhavam onde? Nas lavouras, plantando, no sol, colhendo. Eles trabalhavam principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar. Eles foram trazidos para cá principalmente para isso, para trabalharem nas lavouras de cana-de-açúcar. Trabalhavam na mineração, no ouro. Eles trabalhavam afinco nas minerações, procurando pedras preciosas e ouro, que nem aqui ficava no nosso país, era tudo mandado para fora. E olha só, as mulheres trabalhavam também de amas de leite. Elas tinham o filho delas, prestem atenção, elas tinham o filho delas não amamentava nelas. Eram os filhos das mulheres brancas que amamentavam nelas. Elas não tinham direito nem de amamentar os próprios filhos. Para vocês terem ideia de como era assim uma situação bem triste. As vendedoras de doce, elas vendiam doces de porta em porta. Os doces que eram feitos nas fazendas, né? Elas vendiam e toda a renda era levada de volta para os donos delas, né? Então, repetindo, elas não tinham salário, elas não tinham direitos, e tanto a mulher quanto o homem e as crianças, a partir dos 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade, já começavam a trabalhar também. E a jornada de trabalho era muito grande. Eles trabalhavam muito, olha só. Os negros escravos trabalhavam 16 horas por dia, ou mais, né? Eles trabalhavam tipo de 5 horas da manhã até a noite. E muitos deles nem dormiam. Não tinham direito a folgas semanais. Dia de domingo é dia de ficar de folga em casa, não. Nem em casa eles tinham, era só trabalho. Dormiam nas senzalas, um lugar frio e sem conforto. E quando eu falo sem conforto, é muito sem conforto mesmo, era terrível.
não tinham direito a refeições diárias. O que são refeições diárias? Café da manhã, almoço, lanche, né? Tem gente que fala ceia, o jantar, não, eles não tinham isso. Eles trabalhavam duro e às vezes o único direito que eles tinham era de um caldo ralo de feijão, que era o que sobrava para eles. Eles não tinham direito da alimentação dos homens brancos, não, dos donos deles, não. Os escravos fugitivos. O que é isso? Será que esses escravos que viviam dessa forma, eles viviam de boa? Não. Eles não gostavam de viver assim, eles queriam ter uma vida nova. E o que eles faziam? Eles fugiam. Eles fugiam. Era difícil a fuga, não era fácil. E ai deles se eles fossem encontrados. Muitas vezes eles apanhavam até morrer. Então, eles fugiam. E para onde que eles fugiam? Tinha um lugar chamado Quilombo. O Império Português, eles entendiam assim: toda a habitação de negro que tivesse acima de 5 negros era chamado de quilombo. E eles tinham esse lugar chamado de quilombo, que ali eles fugiam para esse lugar. E ali dentro do quilombo, eles tentavam ter uma vida melhor. Eles tentavam, eles plantavam, eles colhiam, eles criavam os animais. Eles tinham uma vida de riqueza? Não, era uma vida muito humilde. Mas eles tinham o direito de ter a cultura deles, de viver, o modo deles de viver. Lá da África, eles viviam dentro do quilombo. O jeito deles, o dialeto, a comida, a religião, a música, a dança. Era ali no quilombo que eles faziam tudo isso. Mas era fácil? Não, porque eles eram perseguidos o tempo inteiro. A abolição da escravatura. Será que a escravidão durou a vida inteira? Não durou a vida inteira, mas ela durou um tempo suficiente para ser terrível. Olha só, 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina uma lei muito importante, Lei Áurea, libertando os escravos. A professora, acabou a luta dos escravos? Não, gente. De certa forma, sim, mas aí começou outra luta. Por quê? O escravo, ele não tinha casa, não tinha emprego, ele não tinha nada. Ele não tinha para onde ir. Então, ali começou outra luta na vida deles. Como eles iam fazer para sobreviver? Foram muitas lutas mesmo para chegar à liberdade, a chegar a tudo que eles alcançaram nos dias de hoje. E são coisas que a gente tem que valorizar. Olha só, a herança do negro que nós temos. A herança, a África está em nós. Os negros são a nossa história, são a nossa cultura. Símbolo de força que nos ajudou, que ajudou o nosso país a ser o que ele é hoje. Um Brasil multicor e diverso, cheio de histórias e tradições. E é sobre essa herança que a gente vai falar na nossa próxima aula. Acabou a escravatura, acabou aquelas lutas todas. O negro, ele encontrou o espaço dele, ele cresceu e hoje os negros somos todos nós. O negro, ele é parte de todos nós, parte da nossa família, da nossa comunidade. E são os nossos amigos, são os nossos vizinhos, é a nossa herança. Não existe um Brasil, gente, sem negro. Não existe uma história do Brasil sem o negro. E tudo que vem do negro é bom, fez bem para nós. E se o nosso país cresceu e é o que ele é hoje, é graças à força e à coragem que o negro teve para nos ajudar a crescer e ser o que a gente é hoje. E isso é história boa que tem que ser contada. Vamos para a nossa atividade agora, ver se vocês aprenderam. Rapidinho, ok?
Marque um X nas opções corretas. No passado, os escravos foram trazidos em navios para o Brasil pelos ingleses? Será que tem história de inglês na história do nosso país? Pelos indianos? Não, né? Pelos portugueses? Sim, pelos portugueses. Muito bem. A África é um país, continente, cidade. O que a gente aprendeu? A África é um continente, né, gente? Ser escravo é não ter liberdade, ser feliz, ser forte. Qual a opção que vocês podem marcar? Será que a gente pode marcar duas? Ou três? Ou uma só? Só uma, né, gente? Ser escravo é não ter liberdade. Qualquer pessoa pode ser feliz e pode ser forte, mas é só o escravo que sofreu sem a liberdade. É só o negro que sofreu isso. Vamos memorizar, ok? Nossa aula está ficando por aqui. Nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a herança do negro na nossa cultura, que é maravilhosa e grandiosa. Vou deixando aqui para vocês um recadinho para vocês acessarem a plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para o cantinho da tela, acesse as redes sociais para vocês ficarem sabendo de tudo, inscrevam-se no canal do YouTube, façam as aulas da plataforma, que são muito bem elaboradas e pensadas com carinho para vocês. Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau, tchau para vocês.